Eu, Ricardo Luiz, estou aqui no meu cantinho do trovão, observando a lua e fazendo mensagens, orações, vídeos, áudios. Bom, o interessante é o seguinte, eu sempre coloco nos meus vídeos o número do meu telefone, né? 21 97 115 1908, para que meus ouvintes que queiram entrar em contato comigo, pedir uma oração, um esclarecimento, né? Uma palavra profética, um ensinamento, né? Possam contar comigo. Lá no meu grupo, eu tenho um grupo chamado Maranata, aonde ali nós não discutimos se a Terra é plana ou redonda, se o anticristo é Emmanuel Macron ou Obama, se usos e costumes ou dízimos e ofertas fazem parte do ciclo eclesiástico de Deus. Não há discussões, não há debates, sabe? Nós ali gostamos de estar unidos, analisando sonhos, visões, revelações que possam trazer evidência da brevidade da volta do Senhor Jesus. A gente analisa padrões, fazemos conjecturas, analogias, análises, se Deus pode usar uma primavera judaica no hemisfério sul ou uma primavera do hemisfério norte, né, culminando no outono do hemisfério sul ou outono do hemisfério norte, para fazer a sua colheita, sua festa de casamento com arrebatamento. A gente analisa se ele pode usar as festas judaicas, né, Páscoa, Asmo, Primícia, Pentecoste, trombetas, tabernáculos, expiação, ou outras festas como Festa das Luzes, né, e assim vai. A gente analisa, faz conjecturas, né? A gente analisa os sinais no céu, sinais no Israel, sinais no ar, no mar, na terra, no fogo, na água. A gente analisa tudo que a gente julga poder estar evidenciando a sua vinda. Quem quiser fazer parte do Grupo Maranata, sem briga, sem contenda, como amigos e irmãos que oram um pelos outros, está sempre se ajudando um aos outros, quem quiser fazer parte é só me ligar. O telefone está aí, ó, na telinha. 21 97 115 1908. E eu, Ricardo Luiz, ficarei muito feliz. Amém? Fiquem todos com Deus. Povo Maranata, hoje realmente é um dia para eu nunca mais esquecer. O Espírito Santo se faz bem íntimo, e me instruiu a dizer para vocês, meus ouvintes que me ouvem, e espero que vocês compartilhem isso o máximo que puder, me instruiu a dizer que são vocês quem escolhe o nível de intimidade que vocês possam ter com Deus. Gente, muito forte, chego, tá trêmulo. Você já se perguntou por que algumas pessoas têm mais intimidade com Deus do que outras? Será que você já parou para pensar assim, de uma forma até errante? Será que Deus tem seus filhos favoritos? Pois alguns parecem ser tão íntimos e próximos, e outros parecem ser tão distantes e indiferentes com o Pai. Porque o Pai, para alguns, demonstra ter bastante intimidade. Nós temos visto por aí pessoas que constantemente falam em mistério, profetiza, dá cambalhota, salta, entrega visões, revelações. A gente olha aí no YouTube, nas igrejas, as pessoas constantemente demonstrando ter um profundo relacionamento com Deus.
Enquanto você olha para outras pessoas que são de Deus, calmas, serenas, pacíficas, tranquilas, não tem uma visão, não tem uma revelação, não tem uma profecia, não fala em línguas, enfim. Já parou para pensar nisso? Poxa, será que Deus tem favoritos? Gente, segundo o Espírito Santo de Deus, Deus não tem favoritos e nem ama um filho menos do que o outro. E o Espírito Santo deixa esse registro em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 34. Ele ama cada um, cada ser humano com amor infinito e incondicional. Ele trouxe a todos a liberdade de aproximar do seu trono da graça, com confiança. Com confiança. Você precisa exercer essa confiança. Sendo assim, somos nós e não ele quem escolhe o quão perto ou longe estaremos do seu trono, onde Deus se encontra. Somos nós que escolhemos o quão perto ou longe estaremos da sua intimidade, da sua doce presença, da sua real presença. Por isso está escrito em Hebreus capítulo 4, verso 16: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. No livro de Provérbios, capítulo 8, está escrito, Deus deixa bem claro isso: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Quem acharão? Quem acharão? Quem acharão os que de madrugada me buscam? Os que de madrugada me buscam. Portanto, a intimidade com Deus depende apenas da nossa vontade e comprometimento de se aproximar dele. Muitos buscam se aproximar deles levando uma vida regrada de jejum e oração, de madrugada com Deus, de subida aos montes pelas caladas, pelas madrugadas. Muitos buscam intimidade com Deus vivendo uma vida regrada de oração pela madrugada, pela manhã, pela tarde, pela noite, a tempo e a fora de tempo. Muitos buscam intimidade com Deus, ganhando almas, resgatando almas, libertando almas, discipulando almas, ministrando sobre as almas. Muitos buscam intimidade com Deus, louvando com intelecto, com psique, registrando cada palavra no coração. O convite de Jesus está sempre aberto. Ele fala em nossos corações. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Eu registrei isso em Apocalipse, capítulo 3, verso 26. Existem 4 níveis de intimidade com Deus. O capítulo 47 do livro de Ezequiel conta uma visão que o profeta teve das águas que jorravam pelo templo. E eu já fiz um áudio falando sobre isso. A cada 500 metros que ele media, encontrava níveis diferentes de água. Eram 4 níveis, onde o primeiro começava na altura do tornozelo e o último ultrapassava a altura da cabeça, onde não era possível atravessá-lo andando, só a nado, só mergulhando. A Bíblia representa a água como o Espírito Santo de Deus. Sendo assim, podemos fazer uma analogia desse capítulo, identificando os nossos 4 níveis de intimidade com Deus. Mas eu já fiz um áudio e um vídeo sobre isso. E se vocês
desejaram atingir o quarto nível de intimidade com Deus, vocês devem ter registrado isso nos vossos corações. Caso contrário, se vocês não registraram no coração, mas agora querem registrar, me pede que eu mando por escrito os 4 níveis que podemos atingir com a intimidade que desejarmos ter com Deus. Me pede que eu escrevo somente os 4 níveis. Amém? Quem vos fala? Ricardo Luiz, muito feliz. Povo Maranata, querendo eu, Ricardo Luiz, para vocês crescer na graça e no conhecimento, obtendo, enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus, mais conhecimento, eu quero nessa hora te explicar, te esclarecer qual é o sentido de 1 Pedro capítulo 3, verso 19, que se refere à pregação de Cristo aos espíritos em prisão no Hades. Teria Cristo pregado o Evangelho aos espíritos em prisão no Hades? Pregou Cristo a eles, dando-lhes a oportunidade de salvar-se após terem morrido? Se examinarmos essa sentença cuidadosamente, em seu escopo total, descobriremos que a passagem não ensina tal coisa, pois contrariaria Hebreus 9, verso 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Na versão NASB, 1 Pedro capítulo 3, verso 18 a 20, foi traduzido assim: porque Cristo morreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, tendo sido sentenciado à morte na carne, mas vivificado no Espírito, no qual ele foi também e fez proclamação aos espíritos, agora na prisão, que outrora foram desobedientes, quando a paciência de Deus esperou nos dias de Noé, durante a construção da arca, pela qual uns poucos, isto é, 8 pessoas, se salvaram das águas. Observamos, pela tradução acima, que o verbo que se traduz por pregou, na King James, versão inglesa, não equivale ao grego euangelizomai, que significa pregar ou levar boas novas, que certamente significaria que depois de sua crucificação, Cristo realmente levou uma mensagem de salvação às almas perdidas no Hades. Antes, o verbo é ekeriansen, derivado de kerissor, proclamar uma mensagem da parte de um rei ou pontetado. O que o versículo 19 diz, na verdade, é que Cristo fez uma proclamação às almas que estavam aprisionadas no Sheol ou no Hades. Há 2 possibilidades para o conteúdo dessa proclamação. Primeiro, a proclamação feita pelo Cristo crucificado no Hades a todas as almas dos mortos pode ter sido essa: o preço do pecado havia sido pago, e todos os que haviam morrido na fé deveriam
aprontar-se para subir ao céu, o que ocorreria logo no domingo de ressurreição. Segundo, a proclamação poderia dizer respeito àquela urgente advertência que Noé havia feito à sua própria geração, no sentido de que se refugiassem na arca antes que o grande dilúvio destruísse toda a raça humana. Dessas duas opções, a primeira diz respeito a uma ocorrência real, descrita em Efésios capítulo 4, verso 8. Essa proclamação teria sido feita a todos os habitantes dos Hades, em geral, ou então só aos redimidos, em particular. Mas a segunda significa que Cristo, mediante o Espírito Santo, solenemente advertiu os contemporâneos de Noé, por meio do próprio Noé, conforme descrição em 2 Pedro capítulo 2, verso 5, como pregador ou arauto da justiça. Portanto, parece-nos muito evidente que a passagem discutida nos assegura que até mesmo naqueles tempos antigos, nos dias de Noé, quando o Senhor estava em estado de pré-encarnação, o Verbo estava interessado na salvação dos pecadores. Assim, podemos compreender que o ato pela qual a família de Noé se salvou, mediante a arca, foi um evento profético, apontando para a provisão graciosa de Deus pela expiação substitutiva uma cruz de madeira. A semelhança do instrumento de livramento, a arca salvou Noé do julgamento divino sobre a humanidade culpada. Em ambos os casos, apenas os que pela fé se refugiam no meio de salvação proposto por Deus pode livrar-se da destruição. Esse relacionamento entre tipo e antítipo é equacionado com clareza em 1 Pedro capítulo 3, verso 21, a qual, figurando, traduz assim: o batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Em outras palavras, o arrependimento do pecado e a confiança só em Cristo para a salvação, com base em sua expiação e ressurreição, são os elementos que suprem o livramento do pecador culpado e tornam possível que esse obtenha uma boa consciência, com base na convicção de que todos os seus pecados foram pagos completamente pelo sangue de Jesus. Diante das conjecturas, podemos pressupor que, primeiro, Jesus desceu ao Hades e proclamou a sua vitória, ou segundo, podemos concluir também que a proclamação a que se refere o verso 19 ocorreu quando Cristo desceu ao Hades após sua morte no Calvário, mas em espírito, o qual falou pela boca de Noé durante aqueles anos em que a arca era construída. Portanto, uma coisa é certa: nenhuma esperança oferece de uma segunda oportunidade para aqueles que rejeitaram Cristo durante sua vida aqui na terra. E outra coisa é certa: hoje temos a certeza, a convicção de que a nossa redenção é certa por confiarmos que Jesus é o Messias, é o ungido, é o Cristo, e baseado nessa fé, vivemos por Ele e não por nós. Vivemos para agradar a Ele e não a nós. Vivemos como com Ele. E seremos logo, logo arrebatados. Quem vos fala, Ricardo Luiz.
É perfeitamente possível, sim, ter um caráter semelhante a de Jesus. O caráter pode ser definido como os traços morais e éticos do indivíduo que revela como ele vive, pensa, age ao longo da sua vida e principalmente em suas relações humanas. Em alguns textos bíblicos encontra-se citações acerca da preocupação de Deus com o caráter das pessoas e com as consequências de seus atos, sejam elas boas ou não. Os seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Mateus 7,16. Tenha um bom caráter, um caráter de Deus, e colha bons frutos, como uma boa árvore frutífera que Deus quer que você seja.